Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Para quem gosta de história. Olá, esse é o programa Para Quem Gosta de Histórias e a história de hoje se encontra ali em 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 2 até o 6. E o nome dela é Uma Carta para Todas as Pessoas. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém ou recebeu uma carta de alguém? Antigamente a gente usava muito isso, né? Colocar uma carta aqui no envelopinho com o nome da pessoa, enviar uma mensagem, enviar uma história, contar alguma coisa que aconteceu para alguém. Quem fazia muito isso antigamente era Paulo. Paulo tem várias cartas escritas na Bíblia e essa história conta a carta que ele escreveu aos Coríntios. Então ele escreveu muitas coisas, ele escreveu sobre salvação, ele escreveu que a gente era filhos e filhas do Deus eterno, ele escreveu várias coisas, tá vendo? Várias mensagens ele foi escrevendo e ele mesmo conheceu as pessoas de lá dessa cidade de Coríntios. Então, enquanto ele escrevia, ele começou a ficar preocupado porque algumas pessoas não entendiam muito bem o que é que ele queria dizer. Então ele escrevia, eu vou escrever aqui sobre justiça, então vamos lá, justiça. E ele escrevia sobre a justiça e algumas pessoas questionavam, perguntavam o que estava acontecendo, perguntavam o que queria dizer aquilo, elas não estavam realmente entendendo muito bem. Então Paulo, ele falou assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou escrever uma carta explicando para eles mais um pouco sobre Cristo. E ele escreveu 2 cartas aos Coríntios. E essas cartas foram levadas por Tito, uma dessas cartas foi levada por Tito, e ele contou para essas pessoas um pouco mais sobre o amor de Deus, sobre quem era Jesus, sobre a graça de Deus, sobre a salvação. E aquelas pessoas passaram a entender. Se você puder escrever alguma coisa aí hoje, do Evangelho, do amor de Deus, para algum amigo, para alguma amiga, o que você escreveria? Nessa carta que Paulo escreveu, ele falou assim, olha só, gente, a carta são vocês são as cartas. Então ele escrevia isso e ele falava que aquilo que ele estava escrevendo, as pessoas poderiam ser. Então as pessoas poderiam ser uma carta que contava para todo mundo que elas eram filhos e filhas de Deus. Elas podiam escrever uma carta que contava para todo mundo da justiça e do amor de Deus. E conforme elas iam escrevendo essas cartas, elas mesmas se tornavam cartas. Então Paulo falou assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou explicar para elas que elas são cartas de Cristo, escritas no coração de Deus. Olha só que bonito. Como é que você escreve uma carta no coração de alguém? Como é que você se torna uma carta no coração de alguém? Eu vou escrever aqui, ó, Jesus te ama. Quando eu escrevo isso, ou quando eu falo isso para alguém, eu estou fazendo com que eu seja uma carta, que eu seja aquela mensagem. Não necessariamente o papel, a escrita, mas quando eu falo isso, eu passo a ser uma carta. E quando eu começo a falar do amor de Cristo para as pessoas, quando eu me torno essa carta do amor de Cristo para as pessoas, eu sou escrita no coração dessa pessoa. Essa mensagem é escrita no coração dessa pessoa. Então vou até colar aqui, escrever Jesus te ama. Paulo escreveu muito mais coisa, a carta é muito maior. Então ele escreveu essa mensagem e se tornou uma carta. E essas pessoas começaram a se tornar cartas que se espalhavam por todos os lugares. Então quando a gente fala do amor de Deus e da palavra de Deus, quando a gente diz que Jesus Cristo veio para salvar as pessoas, a gente se torna, por fim, uma carta escrita no coração de Deus. Olha só que legal. Tudo que a gente fala, tudo que a gente conta para os outros de Cristo, a gente vai fazendo com que tudo isso seja escrito, tanto no nosso coração, quanto no coração das pessoas que ouvem essa mensagem. Que tal você ser uma carta de Cristo para o coração de alguém hoje? Você gostou dessa história? Nas revistas Bem-TV você encontra esta e muitas outras. Lá você também encontra textos de apoio e dinâmicas para sua aula. Adquira já. Acesse www.angulareditora.com.br.